será explicado o funcionamento do circuito de uma lâmpada, controlada através de um interruptor simples. Em cima do quadro temos já montado um circuito de controle dessa lâmpada, iniciando na fonte de energia, que é essa régua com 3 pontos de tomada. Temos aqui o plug onde sai a fiação para o circuito da lâmpada. A lâmpada é controlada por um interruptor simples. Okay? Observe que esse ponto aqui oferece, além do interruptor simples, uma tomada, mas estamos utilizando apenas o interruptor simples. Okay? O controle, como é de seu conhecimento, se baseia em trocar a posição da chave do interruptor de forma a acender e apagar a luz. Okay? Então vamos esclarecer o que temos nesse circuito. Eu vou representar a fonte de energia como essa própria régua aqui. Okay? Nós temos as 3 tomadas. Estamos utilizando apenas a última, okay? De forma que temos essencialmente 2 pontos de conexão, sendo um deles o fase e o outro o neutro. Tá? E agora em diante, você já vai se acostumar com as cores. O neutro sempre terá a cor azul. Então eu já vou marcar aqui que nesse ponto da tomada nós temos o neutro. E no ponto superior nós podemos utilizar outras cores, como o preto, o vermelho. Eu vou marcar, já que esse fio está na cor preta, o fase aqui como preto. Okay? Então, temos aqui fase e neutro. Da tomada, nós temos uma fiação que chega no interruptor. Eu vou desenhar esse interruptor na cor verde. Okay? E na sequência nós temos um fio branco, já que o quadro é branco. Eu vou utilizar a caneta vermelha para representar o fio branco, que vai até a lâmpada. Okay? O mesmo vale para o fio neutro, ele vai diretamente da tomada para a lâmpada. Vou representar aqui a lâmpada também na cor verde. Okay? Vou colocar um L aqui no meio. Okay? O funcionamento aqui é simples. A partir do momento que se fecha o interruptor, a lâmpada acende. Okay? Vou colocar uma caixa aqui para ocultar a lâmpada, para não incomodar o fundamento da aula, incomodar visualmente essa gravação da aula. Os elementos envolvidos são, como já comentado, a fonte. Eu vou nomeá-los aqui. O interruptor. A lâmpada, que já está com o próprio nome, eu já vou deixar simplesmente a setinha aqui de equivalência. E importante, nós temos os fios. Eu vou começar pelo neutro. Fio neutro. Nós temos o fio fase. E nós temos, após o interruptor, nós temos aquilo que nós chamaremos de fio retorno. Okay? Esse é o retorno que controla essa lâmpada. As grandezas elétricas envolvidas nesse circuito são eu vou escrever aqui embaixo a tensão elétrica,
conhecida vulgarmente como voltagem, que nesse circuito é de 220 volts. Vou colocar aqui 220 volts, ok? Outra grandeza elétrica é a corrente elétrica. A elétrica é também conhecida vulgarmente como amperagem. Tá? E aqui nós não sabemos ainda qual o valor da corrente, por isso eu vou colocar um ponto de interrogação e a unidade da corrente, que são os amperes. Tá? Vou escrever aqui, ó, volt é igual a, o V significa volt, e o A significa amperes. Okay? Acento realmente é contrário ao agudo com o qual estamos acostumados. Eu vou demonstrar para você que nós temos de fato 220 volts na fonte, ok? Para isso eu vou utilizar um aparelho que se chama multímetro e vou utilizar a função voltímetro dele, ok? Eu vou utilizar aqui, eu sei que ele está acima de 200 volts, eu vou utilizar ele na escala de 750 volts. Tá? Eu vou conectar neste voltímetro os terminais, as ponteiras, como chamamos, ok? Por favor, não se preocupem ainda com o funcionamento desse equipamento, eu só vou demonstrar que aparecerá aqui uma tensão, se não igual, muito próxima a 220 volts, ok? Então aqui estou medindo, tomando todo cuidado. Observe, nós temos aí, ó, 207 volts, ok? Então nós estamos aí com uma queda de 220 menos 207, menos 207, nós estamos com uma queda de 13 volts, ok? Portanto, como vocês percebem, a lâmpada funciona e esse valor de tensão de 207 ainda não é um valor, ele não se encontra abaixo de 10%, que é um valor aí que boa parte dos equipamentos trabalham, uma faixa de mais ou menos 10% dos 220. Tá? Qual é a outra grandeza elétrica envolvida? Tá? Nós observamos aqui que de fato temos os 220 volts, no caso aqui são 207. Tá? Agora, outra grandeza elétrica envolvida é a corrente, e para demonstrá-los a corrente eu vou utilizar a função alicate amperométrico do multímetro. Tá? Como se utiliza a função alicate amperométrico, se coloca na escala de corrente, eu vou colocar aqui 20 amperes, e se usa esse pedaço aqui do equipamento para envolver o condutor, ok? Aí vem o termo, ele parece de fato um alicate, já que ele segura, e ele é amperométrico porque a função é medir corrente. Então vamos segurar aqui, ó, pode ser o próprio fio de neutro, a gente vai observar uma corrente aqui, ó, de 0,08 amperes, tá? Eu vou substituir aqui essa informação desconhecida pela informação agora medida de 0,08 amperes. Tá? Agora eu vou demonstrar para vocês, estamos com a lâmpada ligada, eu vou demonstrar para vocês o que acontece quando nós desligamos a lâmpada. Tá? Ao desligar a lâmpada, a corrente vai parar de circular e teremos, portanto, uma corrente de 0 amperes. Okay? O que acontece? Acontece que quando nós temos um interruptor acionado, nós temos circulando uma corrente nesse circuito que passa pela lâmpada e retorna pelo neutro. Vou escrever aqui uma corrente, no nosso caso aqui, 0,08 amperes. A mesma corrente que vai, volta, 0,08 amperes retornando. A partir do momento que se abre o interruptor,
não há mais caminho para a circulação dessa corrente. Portanto, nós teremos uma corrente nula, ou seja, nós teremos uma corrente aqui de 0,01 amperes, ok? Agora vou falar um pouquinho a respeito do fase, ok? Aqui eu tenho em mãos uma chave teste. Essa chave teste, ela pode ser pensada no seguinte formato, ok? Se eu quando eu encosto num fio energizado, ou seja, num fio que está conectado à fase, ela ligará. Aqui, ó, estou direto na fonte, ela vai ligar, ok? Não sei se você consegue observar que ela está ligada. Ok? E já que eu estou nesse ponto ligado ao fase, eu tenho um condutor metálico ligado no interruptor, significa que na entrada do interruptor eu também tenho a tensão de 220 volts. Tá? Aqui vocês observam que o preto está chegando no meio do interruptor, eu vou conectar a chave teste, observem que ela de fato ligou. Okay? Já no outro lado do interruptor não temos fase, portanto a lâmpada, a chave teste está desligada. Tá? Fazendo a analogia a um sistema hidráulico, tá? Você pode considerar que onde nós temos o fase de fato conectado, onde nós temos o fase energizando o fio, nós temos de fato a tensão de 220 volts que permite que a chave teste ligue, ok? E esse valor de 220 volts ele pode ser interpretado de uma forma mais prática, que é um termo que se usa muito, que é a expressão análoga à água, análoga a um sistema hidráulico. Podemos afirmar que o fio está molhado ou o contato está molhado. Ou seja, eu tenho aqui na fonte, eu tenho 220 volts, ok? Ou seja, aqui como se eu tivesse água, ok? Fazendo uma analogia ao sistema hidráulico, eu tenho aqui a fonte de energia e aqui no interruptor também ele está molhado, ok? Só que de alguma forma não é possível passar água por outro lado porque o interruptor não está acionado, tá? Então nós podemos afirmar que esse contato do interruptor, esse contato aqui de fato do interruptor, ele tem tensão, ele está molhado, ok? Eu vou tirar daqui essa caixa, eu vou virar aqui um pouquinho o conector o soquete da lâmpada e vou mostrar para vocês que de fato nós temos o neutro conectado no extremo e o retorno, aliás, no outro, tá? Já que não está ligada à lâmpada, eu não tenho ponto de conexão do retorno na lâmpada, não está molhado. Agora, se for fechado o interruptor, for acionado o interruptor, agora nós teremos o que? Nós teremos a fase aqui na fonte, sempre estará, no caso, energizada, sempre, digamos, podemos fazer a analogia da água molhada. Nós temos ambos os lados do interruptor energizados, ok? E agora nós temos também o ponto aqui da lâmpada energizado, beleza? Eu vou tirar a lâmpada aqui, vou desconectá-la. E o que você pode prever aqui? Você pode prever que se eu estou com o interruptor molhando o fio do retorno, eu também vou ter o ponto de contato da lâmpada molhado, ok? Portanto, mesmo não tendo a lâmpada no circuito, o soquete estará energizado. E isso, portanto, é uma situação, é bom ressalvar essa situação, que mesmo eu não tendo uma lâmpada num ponto de luz, eu poderei ter sim 220 volts lá. Eu vou colocar a lâmpada de volta. Vou tapar essa lâmpada aqui para parar de incomodar a nossa visualização. E agora eu vou demonstrar para vocês que a chave teste ela não é
energizável, ela não é, digamos, ela não sinaliza quando conectada no neutro, ok? Observe que eu estou apertando, nada de sinalizar. Vou lá para o fase, sinaliza, ok? Por quê? Porque a fonte, de fato, a energia é disponibilizada através do fio fase. Ela está em potencial no fio fase, ok? E o que acontece? Quando ela chega aqui na lâmpada, eu vou desligar a lâmpada, vou sacá-la fora. Existe internamente na lâmpada, é difícil você enxergar aí, existe de fato um condutor elétrico, tá? Vou desenhá-lo aqui nesse formato, tá? Que quando energizado ele emite luz, tá? Esse condutor ele é um tipo de componente chamado tungstênio, tá? Das lâmpadas incandescentes ele é de tungstênio. E é uma das características do tungstênio, assim que circula uma corrente e aquece ele acaba emanando luz. Então, portanto, nós temos dentro da lâmpada essa conexão e dentro da lâmpada o tungstênio vai, de certa forma, no seu percorrer, ele vai ter uma queda de tensão, ele vai, de fato, vamos usar a expressão, consumir esse potencial de 220 volts, ok? Então eu botei aqui em cima, no extremo do tungstênio, 220 volts, e no outro extremo eu botei o valor do neutro, que seria 0 volts, ok? Vou aproveitar para mostrar para os senhores que, não existindo uma lâmpada para fechar o circuito, para fazer com que se feche essa malha, não haverá corrente. Okay? Eu vou botar a lâmpada para os senhores verem que deveria, de fato, haver corrente. Aqui eu tenho uma corrente, vou tirar a lâmpada, ou seja, a lâmpada ela fecha esse circuito e por isso a corrente circula, ok? Aproveito aqui para mostrar a lâmpada. Vou desligar por questão de segurança. A lâmpada e o soquete da lâmpada. Observem que dentro do soquete da lâmpada existe um condutor. Vou desligar aqui para não tomar choque. Existe um ponto de conexão que é conectado ao fio retorno, através daquele parafuso, daquele pontinho de conexão, ele conecta lá dentro, naquele ponto que está, digamos, isolado do restante, tá? Ou seja, esse ponto aqui de fato é conectado no fase e esse ponto aqui é conectado no neutro, ok? Agora você talvez questione, qual dos dois, por que eu estou afirmando que aquele ponto interno está conectado no fase? Porque caso, por exemplo, essa lâmpada quebrar, na hora de retirá-la, caso a instalação elétrica foi bem feita, quando for desligado o interruptor, aquele ponto interno vai deixar de estar energizado. Tá? Se não foi feito de forma correta, ou também caso continue ligado o interruptor, porque a lâmpada está queimada e a gente não sabe, a partir do momento que se encostar um alicate, pode ser que a pessoa tenha um contato com esse alicate que é metálico e pode haver a condução de corrente para a pessoa vai tomar um choque. Tá? Mas dessa forma, já que é só esse ponto que tem contato elétrico, é possível desmosquear e a pessoa não vai tomar choque. Okay? Já essa parte externa, uma descarga elétrica, essa parte externa ela está conectada ao neutro, ou seja, ela está sem energia, está desenergizada. Então, recapitulando, vou ligar de volta aqui a tomada, cobrir aqui para não incomodar os olhos, ok? Conforme nós vimos, nós temos uma corrente quando o interruptor está acionado, uma corrente de 0,08 amperes, que vai pelo fase, passa pelo interruptor, passa pelo fio retorno,
passa pela lâmpada, pelo tungstênio da lâmpada e retorna pelo neutro, ok? Eu vou provar aos senhores que temos aqui 0,089 amperes indo e temos que ter 0,089 também voltando, porque é aquilo que vai e volta. E temos, de fato, nessa lâmpada a tensão de 220 volts. Ok? Então, nessa aula nós conhecemos o fio fase, conhecemos o funcionamento de um interruptor, nomeamos o fio retorno, vimos aproximadamente, de uma forma bastante breve, como uma lâmpada funciona, uma lâmpada incandescente funciona, okay? Ela tem um bulbo de tungstênio. E vimos que o fio neutro não deve ter energia, e também conhecemos o conceito ali de contato molhado, né? Quando o interruptor ele é aberto, esse extremo do interruptor ele fica, digamos, seco e não disponibiliza tensão na lâmpada. Quando ele é fechado, de fato, já que esse extremo está molhado, ele há de fechar e molhará o fio retorno, energizando a lâmpada. Ok? Agora só trazer uma explicação bastante breve. Da mesma forma que eu abrindo ou fechando o interruptor, eu posso ter, por exemplo, a abertura do neutro. Ok? O que vai acontecer nesse caso? Eu terei nesse lado, eu continuo tendo aqui o fio fase molhado, o interruptor molhado em ambos os extremos, já que ele está fechado, o fio retorno está molhado, a lâmpada ela está toda molhada, porque mesmo ela não conduz, mas ela é um metal. Então esse trecho aqui, esse extremo do fio neutro, ele terá de fato 220 volts, ok? Para demonstrar isso para você, eu vou agora, já que nós estamos com o neutro conectado e com a lâmpada funcionando, nós não conseguimos energizar a chave teste, então ela não aciona, tá? Agora, a título de segurança, eu vou desligar o interruptor e vou cortar o fio neutro aqui no meio do caminho, tá? Agora eu vou ligar o interruptor e vocês vão ver que a lâmpada não vai acionar. Eu vou com a chave teste e vou provar para vocês que do lado da fonte não temos energia, tá? Agora os senhores vão ver que do lado de cá do fio neutro que foi rompido, nós temos sim fase. Isso aqui, está energizando, portanto esse ponto está molhado. Esse conceito tem que ficar muito firme para qualquer eletricista, porque num circuito com problema como esse que rompeu o neutro, nós temos um fio neutro energizado, ok? Essa aula se encerra aqui. Queira verificar na apostila, na sequência da aula, os exercícios que você deve fazer para fortalecer os conceitos. E nunca esqueça, aqui o que eu estou fazendo eu estou explicando o conteúdo para vocês, estou fazendo com que vocês entendam, mas o aprendizado ele vem de fato da realização de exercícios. Tchau, tchau, até a próxima.